Olá! Hoje a nossa investigação vai fundo, hein? Vamos ver como os átomos, sabe, os tijolinhos de tudo, se juntam para formar as coisas ao nosso redor. Isso aí. A gente pegou desde anotações de química lá do nono ano até uns artigos mais acadêmicos mesmo, para entender essa história. Exato. A missão aqui é desvendar o que une esses átomos. Quais são as forças por trás das substâncias químicas? Perfeito. Vamos explorar justamente isso. Por que alguns se atraem, né? E outros parece que não. O que mantém eles juntos, afinal? Isso é fundamental para a gente entender a matéria em si. Com certeza. Sem entender as ligações, a química fica meio solta. Certo, então vamos lá. Qual é, assim, a ideia central? Por que eles se unem? Parece que tem a ver com buscar estabilidade, né? Precisamente. É tudo sobre estabilidade. Os átomos eles reagem para atingir uma configuração eletrônica mais estável. Geralmente eles querem ficar parecidos com os gases nobres. Ah, os gases nobres. Aqueles do cantinho da tabela periódica que não reagem com quase nada? Exato. Eles já são estáveis. E aí entra a famosa regra do octeto. A regra do octeto. Lembro bem das aulas. 8 elétrons na última camada, a camada de valência. Era quase um mantra, né? Isso. A teoria diz que os átomos tendem a ganhar, perder ou então compartilhar elétrons para chegar nesses 8 elétrons. Ou 2, para os pequenininhos, como o hidrogênio, né? Imitando o hélio. Perfeito. Essa busca pela configuração do gás nobre mais próximo é o que define os tipos de ligação que a gente vê. Faz sentido. É tipo uma meta atômica. E quais são os tipos principais de ligação que surgem dessa busca? Basicamente, a gente pode dividir em 3 grandes grupos. O primeiro é a ligação iônica. Iônica. Ela geralmente rola entre metais, que gostam de perder elétrons, sabe? E não metais, que preferem ganhar. Ah, então um doa e o outro recebe. Exatamente. Acontece uma transferência real de elétrons. Aí forma íons. O que perde fica positivo, o cátion, o que ganha fica negativo, o ânion. E eles se atraem por causa das cargas opostas. Isso, atração eletrostática pura. O exemplo clássico que todo mundo conhece é o sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio. Entendi. É uma atração forte, imagino. E o segundo tipo? O segundo é a ligação covalente. Aqui a história é diferente. Como assim? Em vez de transferir, os átomos compartilham pares de elétrons. É mais comum entre não metais. Ah, tipo uma sociedade. Exatamente. Uma parceria. Cada átomo contribui com elétrons e o par compartilhado meio que pertence aos dois ao mesmo tempo. Legal. Exemplos. A molécula de água, H2O. O oxigênio compartilha elétrons com 2 hidrogênios. Ou o gás oxigênio mesmo, O2. 2 átomos de oxigênio compartilhando. Entendi. E tem aquela variante, né? A dativa. Sim, a covalente coordenada ou dativa. Nela, um átomo entra com os 2 elétrons do par compartilhado. O outro átomo só aceita o par. Interessante. E o terceiro tipo? Já falamos da iônica e da covalente. O terceiro é a ligação metálica. Como o nome já diz, né? Só entre metais. Exclusivamente entre átomos de metais. Aqui a coisa é mais coletiva, vamos dizer. Coletiva? Como assim? Os elétrons da última camada, da camada de valência, eles ficam meio soltos, deslocalizados. Eles formam tipo uma nuvem ou um mar de elétrons que envolve todos os íons positivos do metal. Um mar de elétrons. Essa imagem é boa. E essa nuvem que segura tudo junto. Exato. É essa nuvem que funciona como uma cola, mantendo a estrutura toda unida. E é por isso que os metais conduzem eletricidade tão bem. Ah, claro. Os elétrons estão livres para se mover nesse mar. Faz todo sentido. Se a gente pensar num fio de cobre. Perfeito. O cobre, Cu, é um ótimo exemplo. Mas olha, essa compreensão toda não veio do nada, né? Teve uma história aí. Imagino que sim. Como foi que a gente chegou nesses modelos? Foi sempre assim? Que nada. Foi uma longa construção. Começou com umas ideias meio vagas de afinidade química, sabe? Depois veio o conceito de valência, que é tipo o poder de combinação dos átomos. E quem deu o grande passo? O nome-chave é Gilbert Lewis, lá por 1916. Ele que formalizou a regra do octeto e teve a sacada genial dos pares de elétrons, os que fazem a ligação e os que ficam sobrando, os não ligantes. Lewis foi fundamental, então. Mas a ciência não para, né?
O que veio depois dele? A mecânica quântica entrou na jogada. Com certeza, a mecânica quântica mudou tudo. Ela permitiu criar teorias mais sofisticadas. Aí surgiram a teoria da ligação de valência, a TLV. Que o Linus Pauling desenvolveu bastante, né? Exatamente. A TLV descreve a ligação como uma sobreposição de orbitais atômicos e introduziu a ideia de hibridização para explicar por que as moléculas têm as formas que têm. E a outra teoria? A teoria do orbital molecular, ou TOM. Essa já vê a molécula como um todo. Os elétrons não ficam em orbitais de um átomo específico, mas em orbitais que pertencem à molécula inteira. Nossa, fica bem mais complexo olhando por esse lado quântico. Mas voltando para nossa amiga, a regra do octeto. Ela é, tipo, 100% confiável ou tem umas exceções? Opa! Tem exceções sim, e elas são super importantes porque mostram que a regra é um modelo, né? Não uma lei absoluta da natureza. E quais são essas exceções? Bom, primeiro tem o octeto incompleto. Alguns átomos, como o berílio, Be, e o boro, B, ficam estáveis com menos de 8 elétrons na camada de valência. Ah, é. Tipo quantos? O boro no Bf3, por exemplo, fica com 6 elétrons em volta dele, e está estável assim. 6, menos que 8. E o contrário, dá para ter mais que 8? Dá sim, é o que a gente chama de octeto expandido. Isso acontece com elementos a partir do terceiro período da tabela. Por quê? Eles têm mais espaço. É por aí. Eles têm orbitais D disponíveis na camada de valência, que podem acomodar mais elétrons. O fósforo P, no PCl5, por exemplo, fica com 10 elétrons. 10 elétrons. E tem mais. Tem. O enxofre, o S, no SF6, fica com 12 elétrons ao redor. 12? São as chamadas moléculas hipervalentes. Caramba! 12 elétrons. Isso foge totalmente da regrinha dos 8 que a gente aprende. Quebra o paradigma, né? Totalmente. Mostra a flexibilidade da química. E tem mais um caso. Qual? Moléculas que têm um número ímpar de elétrons no total. Os radicais livres, sabe? Como o radical metil CH3. Se o total é ímpar, não tem como todo mundo ficar com um parzinho para completar o 8, né? Exatamente. Matematicamente impossível que todos os átomos sigam a regra do octeto ao mesmo tempo. Alguém vai ficar sem o octeto completo. Entendi. Então a regra do octeto é um guia excelente, funciona para a maioria, mas não é universal. A química tem dessas complexidades. Perfeito. É um modelo didático ótimo, mas a realidade é bem mais rica. Bom, para a gente resumir a nossa exploração de hoje, essa dança dos átomos para formar ligações é movida pela busca da estabilidade, né? Quase sempre tentando imitar os gases nobres, seguindo a regra do octeto. E isso, seja transferindo elétrons na iônica, compartilhando na covalente ou criando aquele mar de elétrons na metálica. Mas como vimos, a natureza tem suas exceções bem interessantes, que mostram os limites do modelo. Exatamente. E fica a reflexão, né? Como é que essas formas diferentes de abraço entre os átomos, lá no nível micro... Iônica, covalente, metálica... Isso. Como elas determinam propriedades tão diferentes nos materiais que a gente usa todo dia. Pensa na diferença gritante entre a dureza de um diamante, que é ligação covalente pura, extremamente duro, a maleabilidade do cobre, que é ligação metálica, e a fluidez da água, que tem ligações covalentes, polares e pontes de hidrogênio. É verdade. Do sólido super rígido ao metal que a gente dobra, até o líquido essencial para a vida. A resposta para toda essa diversidade que a gente vê no mundo macro está justamente na natureza dessas ligações químicas, lá no mundo micro.